Vamos lá, mais um vídeo aí para completar a nossa linha de raciocínio do 8º ano, né? Que é com juros simples. É a parte de matemática financeira, já falamos aí de porcentagem, acréscimo, decréscimo e agora juros simples, fechando a matéria do 8º ano. Juros simples é a compreensão financeira que se paga ou recebe quando pedimos ou emprestamos um certo capital. Aí nós temos algumas classificações para juros: os juros simples e os juros compostos. A turma do 6º ano, a turma do 8º ano vai até juros simples. No próximo ano, nós vamos falar sobre juros compostos. Então, juros simples são juros referentes a um capital que permanece constante durante a aplicação. Já os juros compostos são juros referentes ao capital que são permanentes, constantes durante a aplicação, pois os seus juros são produzidos em cima do capital atual. Então, explicando melhor. Os juros simples têm uma aplicação, vocês vão aplicar um valor, vai render uns juros. Esse juros, ele é fixo. Esse juros vai ser repetido conforme a quantidade de tempo em que esse dinheiro fica parado. Por exemplo, eu invisto R$100 a uma taxa de juros de 10%. Então, 10% de 100 é R$10. Então, a cada mês ou a cada ano que esse valor fique parado, ele me rende R$10. Então, digamos que essa taxa é ao mês. Então, no primeiro mês vai me render R$10. Então, eu fico com 110. No segundo mês vai me render mais R$10. Esses R$10 é fixo, referente à quantidade de meses. Quando a gente fala em juros compostos, o início é o mesmo. Então, digamos, o mesmo exemplo, um investimento de R$100 a uma taxa de juros de 10%. Então, no primeiro mês vai render R$10. Então, eu tenho aí um montante de R$110 em um mês. Para calcular o segundo mês, eu faço a conta novamente em cima do valor atual, do capital atual. Então, ao invés de calcular 10% de 100, nós vamos calcular 10% de 110, que é o nosso montante, capital mais juros. Quando eu vou para o terceiro mês, os juros é calculado em cima do montante atual. Tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui apenas em juros simples. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. Então, primeiro exemplo. Quais os juros produzidos por 2.500 a taxa de 12% ao ano durante 3 anos. Então, fazendo separadamente para eu poder explicar a fórmula. Primeira coisa a se fazer é calcular a taxa de juros. A taxa é de 12 por 100, 12% de 2.500. Vou calcular esse valor. Posso simplificar aqui. Vai dar 12 vezes 25. 300. Esse 300 é referente a um ano. Vamos ficar durante 3 anos. Significa que eu vou pegar a taxa de um ano e vou multiplicar por 3. Vai dar 900. Aqui eu fiz separadamente, sem fórmula. Mas para quem gosta de fórmula,
Para calcular os juros, eu vou pegar o meu capital, vou multiplicar pela taxa de juros e vou multiplicar pelo tempo. Então, nossa fórmula de juros é o CIT. O montante é o capital mais os juros. Então, juros vai ser 2.500 vezes 12 sobre 100, não posso me esquecer desse 100, vezes o tempo 3. Vou simplificar e os juros vai ser igual a 900. Se eu quero saber o montante, quanto ele vai resgatar no final, basta pegar o capital, 2.500, e somar com os juros, 900. Montante vai ser igual a 3.400. Vamos para o próximo exemplo. Para o próximo exemplo, nós vamos usar o número 2. Para o número 2, determine os juros produzidos por 5.600, a taxa de 2% ao mês durante 5 anos. Primeira observação que nós precisamos ter é o seguinte: as nossas grandezas precisam estar equilibradas. Se a minha taxa é ao mês, o meu tempo também precisa contar em meses. Então, eu tenho 2% ao mês e eu tenho 5 anos. Então, eu preciso converter. 5 anos é igual a quantos meses? Um ano tem 12 meses. 5 é só multiplicar por 12. Vai dar 60 meses. Jamais eu posso fazer uma conta com grandezas diferentes, mês e anos. Tá? Converte para o que for mais fácil. Independente da divisão, o resultado final é o mesmo. Se quiser trabalhar com 5, pega 2% ao mês e multiplica por 12, que aí vocês descobrem a porcentagem em anos. Então, vou fazer os dois, tá? Vou usar o meu capital, que é o 5.600. A minha taxa de 2% AM, que é ao mês, durante 60 meses. Quero saber os juros, então eu vou usar a fórmula CIT. Juros vai ser igual a 5.600 vezes 2% sobre 100 vezes 60 meses. Posso simplificar e aí nós vamos multiplicar. 56 vezes 2 vezes 60. Deu 6.720. Esse é o meu juros. Vou fazer da outra maneira também para vocês verem que não tem problema. A outra maneira, vou fazer aqui de vinho. Eu vou usar o meu capital de 5.600. Vou converter a minha taxa, que é ao mês, vou passar para anos. Vou só multiplicar por 12. Vou fazer 2% ao mês, vou multiplicar por 12, que aí eu encontro 24. Esse 24% é ao ano. Só para vocês observarem que dá o mesmo valor. Convertendo para ano, 24 sobre 100 vezes o tempo em anos, 5.
Pode simplificar. Esse aqui é o meu juros. Juros vai ser igual a 6.720. Dependente da conversão, o resultado obrigatoriamente precisa ser o mesmo. Então, fechando aí a fórmula simples de juros, J é igual a CIT, sendo J os juros produzidos, juros de rendimento produzido pelo capital. C é o capital, é a quantidade aplicada. I é a taxa de porcentagem relativa que incide o capital. É a porcentagem, só não posso esquecer de colocar sobre 100 ou dividir o número por 100, dá no mesmo. E T é o período da aplicação, é o tempo. Já o montante é o capital mais juros. E aí eu queria deixar só uma observação, porque eu também posso substituir o J. Caso necessário, eu posso substituir para facilitar o meu cálculo. Então, toda vez que eu der o montante, não der o capital nem os juros, há a possibilidade de descobrir. Então, montante vai ser igual a capital. E aí, no lugar de escrever o J, eu vou escrever o CIT. C-I-T. Com isso, eu já ignoro uma letra. Eu já tirei o J, agora só fiquei com o C. E aí eu consigo colocar o C em evidência. O C multiplica o 1, que vem aqui na frente, oculto, mais o IT. Então, essa aqui é uma outra fórmula bem importante que salva a gente aí em alguns exercícios. Um exemplo, até caiu na prova de vocês, eu comentei aí nas aulas ao vivo, qual capital inicial investido para que se obtenha um montante de 13.090 durante um ano de aplicação a uma taxa de juros simples de 4,5% ao mês. Dica: montante também é conhecido como valor acumulado. É a soma do capital inicial com os juros produzidos em determinado tempo. Juros, falta um S aqui. Com os juros produzido. Então, primeira coisa a se fazer, anotar os valores que eu tenho. Eu tenho montante, 13.090. Eu tenho a taxa, que é o nosso I, 4,5%. Eu tenho tempo de um ano. A minha taxa é ao mês, então eu preciso converter um ano em meses. Então, são 12 meses. Então, tempo, 12 meses. Eu não tenho capital e eu não tenho juros. Então, quando eu tenho duas incógnitas, eu não consigo descobrir essa soma. Então, eu preciso pegar a fórmula do montante, que é capital mais juros, e substituir. Então, montante vai ser igual a capital mais CIT. Vou logo colocar em evidência porque isso facilita demais. O C multiplica 1 mais o IT. E aqui eu começo a colocar em evidência. Eu começo a substituir. Então, montante 13.090 vai ser igual ao capital que eu não sei, dentro do parênteses, 1 mais
4,5 por 100 vezes o tempo de 12. Então, 13.090 vai ser igual ao meu capital e eu vou resolver o que está entre parênteses. Então, 4,5 vezes 12 dá 54. Dividido por 100 dá 0,54, 54 centésimos. Vou somar com 1, vai dar 1,54. O que multiplica a letra passa para o outro lado dividindo. Então dá 13.090 dividido por 1,54. Esse é o valor do meu capital. Logo, capital vai ser igual a, deixa eu só fazer a divisão aqui, 13.090 dividido por 1,54 dá 8.500. Então, esse é o capital. Se por acaso a questão pediu juros, é só substituir aqui no início, que aí nós vamos descobrir. Só pegar o montante menos o capital, ok? Substitui nessa primeira. Então, espero que vocês tenham entendido. Beijinho, né? Nossa última aula. Boas férias!